O Jornal Hoje começa com a cobertura do desastre na zona da Mata de Minas Gerais. Moradores enfrentaram uma madrugada com muita chuva, alagamentos e deslizamentos. Pelo menos 22 pessoas morreram, mais de 40 estão desaparecidas. O mês de fevereiro já é o mais chuvoso da história de Juiz de Fora, a cidade mais atingida. O município decretou calamidade pública. Vamos ao vivo para lá. Os repórteres Gabriel Landim, Maria Elisa Diniz e Nayara de Paula estão em diferentes pontos da cidade. Os bombeiros e policiais fazem buscas nesses locais. A gente começa com Gabriel Landim, onde ele está lá no lugar com o maior número de vítimas. Gabriel, boa tarde. Como é que está a situação aí neste momento, por favor? Oi, Kovalik, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, nesse momento a gente está num cenário mais crítico aqui da cidade. O trabalho de buscas ainda continua, mas nesse momento ele acabou de ser interrompido porque há informação de que o corpo de uma vítima, possivelmente soterrada, foi encontrado. Então essa informação chegou há pouco e olha, eles fizeram um verdadeiro cerco humano aqui com bombeiros civis, com a população, com a própria população, para abrir caminho para a passagem desse corpo, dessa pessoa que está sendo resgatada neste momento. Então, imagens ao vivo para você aqui do Rodrigo Souza. Rodrigo, mostra para a gente o trabalho dos bombeiros ali, que entraram aqui por uma casa, acessaram o espaço aqui por trás de uma casa que ainda permanece de pé, mas atrás dela, nos fundos desta casa, houve deslizamento e esse corpo, então, teria sido encontrado nos fundos desta casa. Olha, até o momento, só aqui neste local são 17 desaparecidos. Em toda a cidade de Juiz de Fora, são 45 desaparecidos. Aqui neste local, 4 pessoas foram encontradas sem vida até o momento, 9 foram resgatadas com vida e, como eu disse, 17 desaparecidos. Então, neste momento, a informação de um socorro acontecendo neste momento, a gente segue por aqui acompanhando. Agora, falar também dessa chuvarada aqui na cidade, porque a cidade toda registrou alagamentos, deslizamentos de terra. Em vários pontos aqui da cidade houve deslizamentos de terra, portanto terminando em 16 mortes confirmadas até agora na cidade e 6 mortes em Ubá, aqui na Zona da Mata. A maioria então em Juiz de Fora, com 16 óbitos nesse temporal, nessa tragédia. Olha, foram mais de 500 milímetros em fevereiro de chuva aqui na cidade, mais que o dobro esperado para todo mês. Portanto, um número que chama muita atenção nessa chuva que deixou várias vítimas aqui na cidade. A gente segue acompanhando e a gente preparou uma reportagem para mostrar como foi essa manhã de resgates por aqui. Vamos acompanhar, vamos ver. Juiz de Fora praticamente parou. O temporal inundou ruas, avenidas, casas. O rio que corta a cidade transbordou em alguns pontos. Cachoeiras de lama desciam pelas encostas. No bairro Parque Bonier, um dos pontos mais críticos da cidade, a terra que deslizou do morro arrastou 12 casas. Desde a noite de ontem, bombeiros buscam por sobreviventes. Voluntários com enxadas ajudam nas buscas. Um deles procura pela filha desaparecida. Aí Deus dando força aí, confortando os corações aí. Orar a Deus que, tipo assim, né, que Deus que acha com vida, né? A gente luta para isso, né? Os bombeiros de Juiz de Fora receberam reforços de Belo Horizonte. Um cão farejador também ajuda nas buscas. Aqui, 9 pessoas foram resgatadas com vida. 4 morreram e 17 ainda estão desaparecidas. Familiares aflitos buscavam por informação. Minha mãe, minha filha, meu neto, meu tio, minha irmã, todo mundo, a família toda. Tá aguardando agora, né? Ainda não encontrou muito não, perdi meu sobrinho, minha priminha. O trabalho de buscas é bem cuidadoso, bem delicado. Ali a terra vai sendo retirada bem aos poucos pela máquina, com muito cuidado, o bombeiro olhando diretamente para aquele local, para que assim alguma vítima possa ser socorrida. Agora, neste momento, há a suspeita de que uma vítima esteja ali naquele ponto. Voluntários da área da saúde ajudam no socorro aos feridos e também no atendimento aos parentes das vítimas. Em outro bairro, na região leste, 2 casas que ficavam no mesmo terreno desmoronaram. 5 pessoas foram soterradas, 4 morreram, entre elas 2 crianças. Foi muito rápido, né? A gente não teve muito como distinguir de onde estava vindo os barulhos, só que quando a gente chegou, realmente já tinha visto que a casa tinha descido toda ali. Na região central de Juiz de Fora, a terra desceu e também atingiu imóveis. Uma mulher que ficou sob os escombros foi retirada com vida pelos bombeiros.
5 vítimas ainda estão soterradas. Até o último balanço, no fim da manhã, 16 pessoas já tinham morrido durante o temporal e 45 pessoas ainda estavam desaparecidas. 440 ficaram desabrigadas. Segundo a prefeitura, este é o fevereiro mais chuvoso da história da cidade, com 584 milímetros acumulados, bem mais do que o dobro esperado para o mês. O município decretou o estado de calamidade pública e as aulas foram suspensas em todas as escolas da rede municipal. Em Ubá, também na zona da Mata Mineira, um imóvel chegou a desmoronar. Meu Deus, tem gente lá dentro! 6 pessoas morreram por conta do temporal na cidade. Um rio transbordou e deixou ruas alagadas. Choveu 170 milímetros em 3 horas. Em Matias Barbosa, a 20 quilômetros de Juiz de Fora, o prefeito decretou estado de calamidade pública em razão da enchente que atingiu diversas regiões da cidade. Moradores foram resgatados de bote e com boias. Em um vídeo, o governador de Minas declarou que toda a estrutura do estado está voltada para atender as cidades atingidas pela chuva na zona da mata. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Militar já estão todas mobilizadas desde a madrugada para dar total apoio às vítimas, àqueles que foram afetados pelas chuvas fortíssimas que aconteceram. Sabemos já de diversas vítimas e esse trabalho vai continuar enquanto for necessário. A gente viu na reportagem que os bombeiros resgataram uma mulher de um deslizamento de terra. O trabalho por lá continua. Ainda há vítimas debaixo dos escombros. A Maria Elisa Diniz acompanha o resgate, vai contar para a gente como é que está a situação nesse momento. Maria Elisa, boa tarde. Boa tarde, Kovalik. A gente fala aqui da região central de Juiz de Fora, onde 5 pessoas ainda são procuradas. A gente fala aqui de uma região onde teve um deslizamento, pelo menos 3 casas foram atingidas. Nesse momento, os bombeiros militares e também a Defesa Civil estão aqui no local. Os bombeiros estão concentrados nas buscas por 2 crianças, uma de 6 e uma de 9 anos, que ainda estão sob os escombros. Quem foi resgatada mais cedo é a mãe dessas crianças, de 32 anos. Ela que ficou mais de 11 horas parcialmente soterrada e foi resgatada com vida, com suspeita apenas de algumas fraturas e escoriações pelo corpo. Inclusive, segundo os bombeiros, a maior parte do tempo de resgate ela estava de cabeça para baixo. Foi uma situação muito complexa. A gente ouviu durante o resgate ela gritando, pedindo ajuda. Por enquanto, a gente vê ao final da rua, principalmente os familiares dessas pessoas que estavam nessa casa que desabou. E também a Defesa Civil, que tenta fazer a evacuação de pelo menos 2 ruas nessa região. Vou pedir para o nosso cinegrafista Evandro Carvalho me acompanhar, porque além das 4 pessoas que são procuradas nesse ponto, nessa outra rua aqui, que faz esquina com onde aconteceram os desabamentos, um homem jovem ainda não identificado é procurado embaixo daquela lama. Isso porque uma casa foi completamente soterrada e esse homem teve tempo de salvar a companheira, mas infelizmente não conseguiu sair dos escombros. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação, Kovalik. Obrigado pelas informações. Cada história dramática e a gente vai continuar acompanhando. Como a gente viu, houve deslizamentos em vários pontos da cidade. A Nayara de Paula fala ao vivo de outro bairro de Juiz de Fora. Vai contar pra gente a situação por lá. Nayara, boa tarde. Oi, Kovalik, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Nesse dia muito triste, né, aqui em Juiz de Fora, a nossa equipe fala ao vivo da região leste da cidade, uma das mais afetadas. E a gente está aqui com uma das cenas mais impressionantes também, olha só. Nesse local, era um terreno onde havia 3 casas, 2 casas desmoronaram. Conversei com moradores aqui que disseram que 5 pessoas ficaram soterradas, uma delas foi resgatada com vida, as outras 4 pessoas faleceram. Entre essas 4 pessoas, 2 crianças. Os moradores não souberam precisar a idade delas, entre 6 e 8 anos,
mas disseram que a cena aqui no momento, foi ontem à noite, por volta de 11 horas, foi realmente muito impressionante. Então, o que a gente acompanha agora são os escombros, pertences dessas vítimas, e o que também chama a atenção, quando a nossa equipe chegou aqui ao local, que era por volta de 6h30 da manhã, 2 corpos ainda estavam por aqui, aguardando serem levados pela funerária de plantão. Então, a funerária chegou só por volta de 10 horas da manhã para fazer o recolhimento desses 2 corpos que estavam aqui no local. Mas uma coisa impressionante, os moradores disseram que pela dificuldade de entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil, pela quantidade de demandas, eles mesmos é que fizeram o resgate dessas pessoas. Eles estavam procurando essas vítimas, eles retiraram as vítimas desse local. Vamos acompanhar o que o morador disse. Começamos o trabalho aqui comunitário, os vizinhos aqui, todo mundo abraçou a causa, conseguimos tirar os 4 corpos, né? E se não fosse a ajuda dos vizinhos, infelizmente, nós tínhamos até perdido uma sobrevivente. E graças a Deus, o que deu para nós fazer, nós fizemos, né? E muitos moradores registraram pelo celular imagens que marcaram essa tragédia na zona da Mata Mineira. O trabalho dos policiais e bombeiros começou logo depois dos primeiros relatos de que havia vítimas na região. A madrugada foi muito chuvosa. Os deslizamentos e a enchente destruíram casas e mataram moradores. O temporal provocou desespero. O dia que eu não peguei! Em bairros de Juiz de Fora, os registros eram assim. 2 pessoas soterradas aqui, ó. Olha aqui. Tá o bairro todo alagado. Muitos imóveis estavam em risco. Mãe, vai lá para trás, vai lá para trás. Vai. Vai para trás, vai para trás, vai para trás, vai para trás. Desceu foi tudo. Na cidade de Ubá, mais registros feitos por moradores. Os vidros estão estourando. Isso aqui tudo é carro novo. A água invadiu um asilo. Idosos na cama esperavam ajuda. Estão tudo banhando na cama. Tá vendo aonde a porta aqui, onde a água tá. O resgate chegou a tempo. O bombeiro chegou. Em nome do Senhor Jesus, o bombeiro chegou. Pela manhã, a água ainda cobria Matias Barbosa. Quase toda a cidade ficou submersa. O barco passava de casa em casa para ajudar. Em qualquer ponto, alagado ou não, a população convivia com o medo. Meu Deus, tem gente lá dentro! O Globocop sobrevoou as regiões mais atingidas em Juiz de Fora. A gente vai ver agora as imagens. Olha só, nós estamos vendo uma região mais periférica de Juiz de Fora. A imagem de terra que deslizou sobre casas. Olha só, o pessoal trabalhando ali. Uma retroescavadeira, você viu há pouco, estava lá no pé do morro, sendo usada para retirar a terra. A população também se ajuda, né? Ajuda nesse trabalho, nessa hora é muito importante a participação daqueles que podem. É muito entulho, muito ferro retorcido, como você está vendo. Esse é um dos locais em que os bombeiros procuraram por sobreviventes. 45 pessoas estão desaparecidas. Essa é uma das regiões mais pobres de Juiz de Fora. Aí você vai ver, aí por cima. E ali por baixo tem colchão, tem roupas, móveis, tudo caminho pela lama, a retroescavadeira tentando, olha só a imagem ali feita pelo Globocop.